aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos na reta final. Faltam 5 dias para as manifestações do dia 7 e hoje o dia promete e muito. Por quê? O Verdivaldo, o Glenn Greenwald, ele reaparece ontem com a promessa que pode escalonar o clima de tensão no país. Uma nova vaza-jato. Glenn prometeu que ao longo do dia de hoje vai começar uma nova leva de notícias que envolve aí vazamentos, mensagens que ele obteve de grandes figurões do Judiciário, Polícia Federal, que poderiam estar numa grande trama que levaria, inclusive, à manipulação de pleito eleitoral. Olha a confusão há poucos dias do dia 7 de setembro. E não para por aí. O clima de tensão que estava aí, rondando o executivo e o judiciário, agora também abraçou o legislativo. No dia de ontem, os senadores tomaram a medida que não só contraria o governo Bolsonaro, mas como é um golpe baixo na população brasileira, podendo levar a desemprego em massa nos próximos meses. Foi algo assim absurdo, aterrador. E isso inclusive marcou aí, podemos falar que uma traição do Pacheco, não ao Bolsonaro, mas ao Lira. O Lira comentou, vários analistas, até o pessoal da CNN classificou dessa forma, porque existia um acordo e se na política tem uma coisa que é valorizada, é palavra. O Pacheco realmente rompeu de vez, abraçou Lula. E hoje ainda vamos falar de Bolsonaro, mais falas do presidente, tem mais coisas sobre as manifestações do dia 7, tem coisas que também envolvem o STF, que pode colocar em xeque a economia do Brasil, visando resolver o conflito político. Agora tá ficando cada dia mais complicada, tem mais coisas, eu nunca lembro de tudo, e eu já quero começar para dar tempo de falar tudo que eu me programei no vídeo de hoje. E, gente, quando eu tava começando a gravar, aproximadamente às 7 horas da manhã de hoje, dia 2 de setembro, eis que eu abro o Twitter para a última olhadinha e eu me deparo com isso daqui. Eu ainda não sei o que significa, ainda não sei, tô dando aqui para vocês em primeira mão, para quem deve estar assistindo no início do dia. O Luciano Hang teve sua conta retida. Alguma medida aí no âmbito jurídico, né, levou à retenção da conta do Luciano Hang. Não tem mais informações. Será que o que aconteceu? Devo atualizar vocês no Telegram. Quando isso aconteceu no passado, foi naquele período de buscas e apreensões, um período assim muito tenso, e aconteceu isso com a conta do Luciano Hang, que havia sendo apontada aí como várias coisas, está sendo investigado agora também na CPI da pandemia. O clima no país está longe de acalmar. Até dia 7, muita coisa vai acontecer. Inclusive amanhã, né, é sexta-feira. E aí vejam só o seguinte. Ontem, Bolsonaro, ele fez questão de colocar um videozinho da participação dele lá em Minas Gerais. O que a gente comentou por alto de algumas falas de Bolsonaro. Quero dar play de novo para vocês sentirem na fala de Bolsonaro a entonação que ele deu para algumas palavras e frases, ainda que a gente tenha comentado no vídeo de ontem, mas eu acho importante. Quero mostrar pelo menos um minutinho, vejam só. Quis o destino que, por ocasião da minha chegada aqui, tinha um cavaleiro com a bandeira do Brasil. Eu parei, muito simpático, eu montei no cavalo dele. Quis o destino que no meio do caminho aparecessem algumas crianças, entre elas a Mirella. Quis o destino também que ela viesse ao palco. Enquanto o Rogério Marinho estava discursando, ela voltou-se para mim e falou: é difícil ser presidente, né? Eu falei: é. Mas é por você. Lembrei da minha Laura de 10 anos de idade. As oportunidades aparecem. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante, ou será tão importante, quanto esse nosso próximo 7 de setembro. Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito, creio, que nós vamos mudar o destino do Brasil. E tenho certeza, dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Mas temos a convicção, a certeza e a fé que lá na frente, bem lá na frente,
deixarei para o meu sucessor Um país Brasil bem melhor. Aqui tá bom. Você percebe um tom calmo, alegre, reforçando, né, que o dia 7 vai ser um dia sem igual. Ele crê como isso, sobre essa questão, acha que algo vai ser feito sempre dentro das 4 linhas, ele sempre vem repetindo isso, a gente falou no vídeo de ontem. Outro trecho também de Minas Gerais, esse daqui dá pra dar play no vídeo, porque esse aqui tinha uma música de fundo, só pra não arriscar. Vou mostrar pra vocês. Vejam só aqui. Olha só. Assim sendo, creio que chegou a hora de nós, no dia 7, nos tornarmos independentes para valer. E dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês. Amigos de Uberlândia, de Minas Gerais e do Brasil. Tá bom, dá pra sentir aí as palavras de Bolsonaro, como foi que ele as citou. É inegável que Bolsonaro aí, né, tá falando que, pô, o dia 7 promete, o dia 7 promete. E vamos falar um pouco dele, vejam só. Ontem, Bolsonaro fez aí mais uma fala, eu não tenho o vídeo pra mostrar, então eu vou ter que ler aqui, a gente tentar sentir o tom. Mas a manchete da Folha de São Paulo já é bem sugestiva. Se você quer paz, se prepare para a batalha, diz Bolsonaro às vésperas de ato do dia 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta quarta-feira, em evento da Marinha no Rio de Janeiro, que, para se ter paz, é preciso se preparar para a batalha. Com flores não se ganha a batalha. Se você fala de ferramentas, se você quer paz, se prepare para batalhar, diz Bolsonaro. De forma reiterada, Bolsonaro está fazendo vários comentários. E quem continua também com várias narrativas é a grande imprensa. Olha só isso daqui. Adesão ao bolsonarismo radical cresce nas PMs, diz pesquisa. A narrativa aqui é que existe um tal de bolsonarismo radical, mas a coisa interessante. Essa pesquisa realmente é interessante. Realmente é interessante. A manchete poderia ser outra, né, mostrando que, assim, cada dia mais, Bolsonaro tem mais e mais apoio. Mas não, isso aí vai contra a narrativa que está sendo criada, que Bolsonaro está derretendo. Às vésperas das manifestações do 7 de setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a adesão às teses extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas polícias militares, comparando o comportamento dos policiais em redes sociais neste ano com o que foi observado em 2020. A pesquisa constatou que o crescimento foi maior entre oficiais que entre os praças. A turma do comando está apoiando ainda mais Bolsonaro, né? Bom, né? Para se ter uma ideia do tamanho do fenômeno detectado pela pesquisa, basta comparar os números envolvendo a PM com a população em geral. Ao todo, 27% dos PMs do país interagiram em redes sociais em 2021, compartilhando, comentando ou curtindo publicações de páginas do que a pesquisa chama de bolsonarismo radical. Junta isso daí ao que também é, né, o bolsonarismo não radical, o que é direita. Então parece aí que a polícia, que eu tenho certeza que vários fazem questão de não compartilhar para evitar problemas dentro da corporação, mas ainda assim, olha o tamanho de apoio dos policiais ao governo Bolsonaro. Que pertence a grupos ou pessoas declaradamente fãs ou militantes do presidente e que atuam independentemente de jogo político ou das instituições. Isso quer ser o bolsonarismo radical, sabe? Você ser fã. Você é fã de Bolsonaro. Aí você vê aqui, ó. Isso é o radicalismo. PM bolsonarista da CEAGESP pede que permissionários estendam bandeiras do Brasil no 7 de setembro. Meu Deus. Olha só, né? Estender uma bandeira. Nossa, como ele é radical. Como ela é radical. E aí uma coisa bem interessante que vem se debatendo, né, nos últimos dias, a presença de policiais militares nos atos. Nossa, tivemos aí um debate, na verdade não foi um debate, foi um atropelo. Atropelou. O
Capitão Derrite, nosso deputado federal por São Paulo, se deu o trabalho de responder o Kim Kataguiri. Olha só a chamada, né? Vocês pediram e aqui está o trecho da entrevista no qual exponho uma verdade que pude conferir com meus próprios olhos. Tá lá o debate, vou dar play no áudio, vocês conseguem ver o Kim Kataguiri passando vergonha. Vejam só isso daqui. Eu queria perguntar ao deputado Kim se qualquer manifestação que o MBL venha a fazer e ele saiba que policiais militares de São Paulo, da Ativa, eles se voluntariem para participar. Qual seria a postura do deputado Kim de uma possível manifestação no horário de folga à paisana dos policiais militares numa manifestação convocada por ele pelo grupo político dele? Rejeitar. Bom, a partir do momento que eu acredito que é ilegal qualquer manifestação de militar da Ativa, não faria sentido só Calma, porque a que a hipocrisia vai vir. está sendo organizada por mim e a pauta é o impeachment do presidente da República, que eu teria uma postura diferente. Então, Kim, eu tenho uma triste notícia para te dizer. Que as manifestações lideradas por você e pelo seu grupo político desde 2013, 2015, elas não foram legítimas, porque elas tiveram a participação maciça de milhares de policiais militares de folga. Eu participei algumas vezes na Paulista trabalhando fardado, garantindo a segurança do seu direito constitucional de livre reunião, de livre manifestação e de liberdade de expressão, e outras tantas, eu vi centenas, para não dizer milhares de colegas policiais militares na folga, participando das manifestações, lado a lado contigo, para derrubar a presidente Dilma Rousseff. MBL golpista. A hipocrisia, né? Esse rapaz é uma das pessoas mais desprezíveis da política brasileira. Mais desprezíveis, até porque o clima de perseguição contra a direita começou, né, com os garotos do MBL. Toda aquela tese de fake news e tudo mais. O guru deles, né, o Luciano Ayan, preso 2 vezes só no ano passado. E o Constantino ainda faz questão de relembrar isso daqui, né? Gabriel Monteiro, policial militar e ativista que se tornou o Mamãe Falei do MBL, conversa com o Boletim. Nunca teve problema, né? Um policial da Ativa filmar suas ações, fazer isso, fazer aquilo outro. Para eles também não tem nenhum problema. O delegado da Cunha, né? O youtuber hoje foi até expulso pela Polícia Civil. Não, estava lá, pode participar, pode se filmar, pode ir em podcast, pode dar pitaco sobre política. O que não pode é apoiar o governo Bolsonaro. O MBL é a maior vergonha da política brasileira. Não sei como as pessoas um dia levaram esses meninos a sério. O Constantino traz ao Kim Freixo. Não aceitaríamos um policial da Ativa na manifestação. A realidade. O Gabriel Monteiro, né, é membro do MBL. Dizem que deixou de ser. Quando não valia mais a pena. Sobre o MBL, olha só isso daqui rápido. Integrantes da CPI irão a ato do MBL contra o governo. Tá lá Simone Tebet, o Alessandro Vieira, querem ser candidatos da terceira via. Acham que o MBL, né, essa turminha, representa algum capital político. Vão lá, vão quebrar a cara. Não vai ter ninguém. Vai ser vazio, vai ser ridículo as manifestações do dia 12. E você vê, olha só isso daqui. Só pra gente comentar rápido a CPI e voltar para as manifestações. CPI negocia acordo com Facebook, Twitter e Google para repasse de dados de fake news. O principal interesse dos senadores são os nomes dos internautas por trás dos perfis disseminadores de desinformação, além de dados de compartilhamento, visualização e eventuais ganhos financeiros dos donos desses canais. O acordo interessa às empresas para evitar a exposição e eventual tentativa de responsabilização pela comissão, conforme chegou a defender o Omar Aziz. Veja só, o Omar quer falar o seguinte, que não só quem divulgou, mas as plataformas também têm que ser responsabilizadas. Não é possível? Como assim? Era papel das plataformas responsabilizar. Por que não fez? Vão ser punidas. Então aí, para a plataforma não ser punida, ajude a perseguir os bolsonaristas. Realmente, né? O clima... Mas Bolsonaro não quer pacificar o país, né? Sempre culpa de Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. É isso que é pacificação, né? A gente entra com a cabeça e eles entram com a paulada. Voltando para a manifestação. Evangélicos e caminhoneiros intensificam convocação para 7 de setembro no Twitter.
Na semana que antecede as manifestações previstas para o 7 de setembro, evangélicos e caminhoneiros intensificaram a convocação para os atos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Relatório da consultoria AP Exata mostra que esses grupos chegaram a 16,7% e 10,5% das menções relacionadas ao evento no Twitter, o maior patamar entre outras duas mobilizações recentes do governo. Aqui eu quero destacar uma coisa. Eu não conheço nenhum grupo da direita ou pessoas que façam esse tipo de relatórios. Consiga pegar, sabe, números, mapear a rede para falar, ó, o nosso engajamento tá isso aqui, tá aquilo outro. A direita tá debatendo muito sobre isso. Isso aqui é um tema que caiu no gosto aqui dos evangélicos, dos caminhoneiros, policiais militares, cheia do Zap. Sabe? Isso aqui não adianta a gente cobrar aos políticos. Isso daqui é um tipo de conhecimento que está atrelado à área do TI. Onde estão os nossos cientistas de dados, nossos especialistas em Python e tudo mais? Aqui era a hora, né? Falta, você vê, né? Falta várias peças. Naquele se tivesse um tabuleiro de xadrez, que não é igual a dama, né? Você tem a torre, o peão, a rainha, o bispo, o rei. Você vê que a gente tá jogando com um time que basicamente só tem um peão e o rei, tentando proteger Bolsonaro, ajudar o governo a ir pra frente, e o time de lá, assim, tem um arsenal completo contra a gente. Ambos os percentuais estão acima daqueles registrados em outras duas manifestações anteriores. A que defendeu a aprovação da PEC do voto impresso, em 1º de agosto, e o protesto contra medidas de restrição contra a pandemia em 14 de março. Nesses dois momentos, o percentual máximo de menções aos caminhoneiros foi de 8% e os evangélicos 5,9%, 7 dias antes dos eventos. As manifestações do dia 7 podem realmente ser, sem achismo, sem querer enganar ninguém, as maiores manifestações da história do Brasil. Eu ouvi o Rodrigo Constantino comentando que existe uma estimativa de 1.000 ônibus chegarem em São Paulo. 1.000 ônibus. São mais de 50 mil pessoas. Gente, é assustador. É assustador. Óbvio, a maior parte das pessoas ainda assim serão da cidade de São Paulo, que é muito mais fácil, já tá lá, é uma megalópole. Mas 1.000 ônibus. Onde é que vai parar tanto carro? Imagina o metrô. Inclusive, o pessoal tá dando direcionamento para quem for utilizar o metrô, principalmente o metrô. O ônibus não, porque você paga na hora. Mas vale a pena tentar comprar o ticket com antecedência, porque promete estar lotado. Às vezes o pessoal é capaz de ter que sair mais cedo, o dia realmente vai ser cheio. E diz o seguinte no final, ó. Para Mariana Pereira, diretora da AP Exata, esses indicadores apontam que Bolsonaro fala para convertidos, com o objetivo de levar mais gente para as ruas, mas falta apelo para as pautas romperem a chamada bolha bolsonarista. Isso daqui é interessante, gente. Os convertidos são a parcela gigante da população. Gigante. Você pega aqui, ó, o que tá falando só rede social. Quem mais usa rede social são jovens. É inegável. Tem muita gente que é coroa, que com certeza tá comentando sobre isso daqui só no WhatsApp, no boca a boca. Gente que só tá aqui às vezes no YouTube, fala com o vizinho, não entra nessa matemática, mas ainda assim, quando você pega assim, pô, 16% dos evangélicos no país é muita gente. Mas muita gente. O Brasil deve ter mais de 40 milhões de evangélicos. Você tá falando aqui mais de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Você imagina o que é isso? 5 milhões de pessoas, 5 milhões de postagens. É muita gente, muita gente, muita gente. Mas é inegável também que nós precisamos continuar trabalhando a cada dia para romper a bolha. E é por isso que o papel mais importante sempre foi, sempre vai continuar sendo da cheia do Zap. Não é do político, não é de Bolsonaro, não é dos influenciadores digitais. O meu trabalho, às vezes, é muito mais de formiguinha do que o de vocês. Porque o que vence a eleição é o voto. É o voto. A maior parte das pessoas que me assistem já são bolsonaristas. Tento fazer um vídeo assim, o máximo de informação para permitir que qualquer pessoa assista, ainda que ela não goste de Bolsonaro, para pelo menos ela sair informada. Fala, pô, esse cara aqui tá mostrando coisas bem interessantes, ele não só tá falando, ele tá trazendo a informação, mas quem tá fazendo esse trabalho, homem a homem, convertendo pessoas ao longo do dia, são vocês. Eu tenho a mais pura certeza, a mais pura, não tem nenhum único de vocês que não converteu que seja uma pessoa, uma, pelo menos um.
Falou, não, esse cara aqui eu mostrei o que era direita. E a pessoa se interessou, leu um livro, assistiu o YouTube. Esse é o papel mais importante de todos que nós podemos, sabe, exercer. Trazer pessoas, acordar pessoas. Regina Duarte convida seguidores para discutir sobre democracia. Coloquei em seguida propositalmente. Regina Duarte, ela conversa para uma bolha que não é a nossa bolha. Imagina a quantidade de pessoas que sequer acompanham política, mas sabe... Pessoas que, na verdade, é o seguinte, peraí. O Brasil sabe que é Regina Duarte. Talvez os jovens, né, quem tem uns 15 anos, não saiba. Mas qualquer pessoa com mais de 25 anos sabe quem é Regina Duarte. Do norte a sul, do leste a oeste, do interior à capital, sabe quem é Regina Duarte. Talvez não siga ela, né? No WhatsApp, no Instagram da vida, Twitter, tudo mais, mas sabe quem é. Uma pessoa dessa fala para as pessoas que a gente também tem que alcançar. Ela tá lá, ó, convocando as pessoas para discutir sobre democracia. É uma pessoa que claramente apoia o governo. Pode não ser uma agenda, análise política, que entende de marxismo, revolução cultural, mas está somando. Está somando. O nosso trabalho continua, com todos os problemas. E ontem eu vi essa matéria aqui que eu acho assim, né, o cúmulo do absurdo. Porque isso daqui, na verdade é o seguinte, eu fiquei até feliz que saiu na Folha de São Paulo, mas podia ter um pouco mais, né, de mídia, né? Mais pessoas dando vazão a esse tipo de notícia. Isso daqui é o que tem que ser colocado pro Brasil saber. Ato de esquerda em São Paulo, no 7 de setembro, tem estratégia anti-black blocs e imbróglio sobre vandalismo. Sabe qual é o problema? Olha só. Mais cedo, no entanto, em reunião com a Polícia Militar, houve discussão entre os grupos de esquerda e o subprefeito da Sé, Coronel Marcelo Salles. Salles afirmou que a manifestação só poderia ocorrer no local caso uma das entidades organizadoras se responsabilizasse por ressarcir eventuais danos ao patrimônio, mesmo que o quebra-quebra ocorra após o encerramento oficial do ato. Ele disse ser necessário a assinatura de um termo de compromisso nesse sentido. Não é simples, olha só. Não, vocês não querem fazer uma manifestação? Então assina aqui que vocês estão se comprometendo a não tocar fogo no país, na cidade de São Paulo, não quebrar tudo. Quem não deve não teme, não é isso que eles dizem o tempo todo? Não é isso que eles dizem? Eles não dizem que eles são pacíficos e nós que somos os violentos? Mas não. Os grupos presentes, MTST do Boulos, que já toca fogo, né? A CUT é a professora do Boulos. UNE, Movimento Acredito, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Coalizão blá blá, afirmaram que não pode haver condição para que o espaço seja cedido. Não vou assinar nada. Não vou assinar nada não, viu? Não vou prometer que eu não vou quebrar nada. Não posso prometer. Isso que é a esquerda. Esse aí tem que mostrar. Ó. É aqui, ó. A esquerda não consegue se comprometer à paz. Paz e esquerda não andam juntos. A intervenção de Salles na reunião foi vista como uma forma de restringir a livre manifestação. Intenção que o subprefeito negou. Restringir o quê, cara? Pode se manifestar numa boa. Só assina que vocês não vão quebrar tudo. As principais preocupações com os indígenas acampados em Brasília contra o marco temporal. A gente está comentando sobre isso. Pessoal, os indígenas aí, né? É interessante que todos apoiam Lula, todos são de esquerda, todos querem aí, né? Mais terras, tem muito pouca terra. E a gente está tendo esse julgamento do marco temporal. Falei, pô, seria muito bom, né? Se terminasse até sexta-feira, para dar tempo do pessoal ir embora. E a matéria fala sobre isso, que no Congresso há um sinal de alerta quanto à possibilidade de, enquanto o Supremo não termina a análise do caso, as lideranças nativas estenderem a permanência na capital em meio à tensão que antecede o 7 de setembro. Inicialmente havia 6.000 indígenas, agora são 1.200. Parte deles irá embora até o fim de semana, mas o restante permanecerá no local, preparando a segunda marcha das mulheres indígenas que acontecerá entre os dias 7 e 11. Olha só, já tem marcha para o dia 7. Um encontro entre a causa bolsonarista e os representantes dos povos seria um risco para a segurança na cidade, na visão de membros do Legislativo. Bom, não tira a razão. Não vou nem dar play no vídeo, porque não pode, né? Políticas aqui, a gente não pode ficar compartilhando atos de pessoas agressivas.
Olha só, o índio deve ser oriental, né? Lutador de Kung Fu, chegou na voadora no policial. O vídeo mostra depois o policial vindo ao chão, caiu, tentou conter com spray de pimenta e tudo mais. Mas essa é a paz lá, né? A paz dos protestos lulistas. Um monte de gente lá do camisa da CUT, várias pessoas com bonezinho do MST, gritando Lula livre, mas não. A violência é dos bolsonaristas. Aí você vê que o Fux fará pronunciamento no STF contra a violência no dia 7. E promete que fazer esse pronunciamento hoje. Ele vai falar do vandalismo da esquerda? O Fux falou alguma coisa sobre o Borba Gato, quando pegou fogo? O Fux falou alguma coisa sobre quando colocaram fogo na estátua do Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro? Ele é carioca. Ele falou lá alguma coisa? Não lembro. Mas o Bolsonaro vai falar, né? O Bolsonaro vai falar, porque os bolsonaristas, prende todo mundo. Aí eu me pergunto, eu digo pra vocês, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai pedir paz aos indígenas? Eu não consigo ver o que tem aqui depois, mas eu consigo ler o início. Ah, não, já consegui ler. É Lula presidente. Índio com bandana Lula presidente. Se encontrando com Gleisi. Estivemos no acampamento indígena em Brasília, que desde semana passada acompanha o julgamento do STF sobre o marco temporal. Fomos levar solidariedade e apoio à luta que estão fazendo. É cruel o tratamento dado por esse governo às comunidades indígenas. E o Lula curtiu. O Lula obviamente ia curtir, né? Será que vão comentar sobre isso daqui? Não. O problema são os bolsonaristas. E olha só isso daqui, gente. Meu Deus do céu. Olha. Bom, eu assim, eu não sou... Eu acho até assim, eu tenho uma pelezinha um pouco clara. Agora, essa menina daqui, meu amigo, tá precisando tomar um sol, viu? Tá precisando tomar um sol. E esse iPhonezinho dela aqui, meu, que maroto, viu? iPhone marotíssimo. Esses indígenas estão super atualizados. Isso daqui eu não sei se é iPhone, né? Porque eu tô vendo assim de longe, mas... Interessante, né? O Bruno Engler faz uma piada, ó. Tribo iPhone Pro. E o Silvio Navarro diz, ó. Sobre o tal marco temporal, acho que os indivíduos de iPhone 12 acampados em Brasília deveriam reivindicar o sítio de Atibaia, que não tem dono, e o triplex no Guarujá. Se não é de ninguém, pode ser deles, né? Dá lá. Tem um sítio aí pra vocês. Os índios de iPhone. E aí o Lulinha, que tá aí falando se ia ou não ia, a gente já tinha comentado que não vai, e o PT reforçou, mas isso aqui é interessante, que o PT já falou qual é o real motivo, não é nada médico, não é problema médico, não é problema de saúde. Lula não deve ir a atos no 7 de setembro, diz a Gleisi Hoffmann. Nos bastidores, dirigentes petistas argumentaram que a participação do ex-presidente, que tem 75 anos nos atos em meio à pandemia, poderia passar uma mensagem negativa ao eleitorado. Mas a verdade é o seguinte, tem uma avaliação no PT de que os protestos contra Bolsonaro no feriado devem ser menores do que os favoráveis. Nesse cenário, se Lula participasse, poderia sair com a imagem de derrotado. O Lula não pisa na rua. O Lula é um covarde, ele não pisa na rua. O Lula só tem apoiadores nas pesquisas da XP, Datafolha, da CUT, só, do Ibope. O Lula não tem apoio nas ruas, zero. Os eleitores do Lula estão todos dentro das redações dos jornais, os jornalistas, né? Dos sindicatos, da CUT. Onde mais tem, eu não sei. Os índios, né? Tem vários indígenas, né? Que é eleitor do Lula. E aí tava lá a matéria que tava ontem. E aí o Luiz traz aqui mais uma prova, né? Falando, ó, conselheiro médico de Lula recomenda que o ex-presidente não participe. O deputado diz que a presença do petista gera aglomeração e coloca as pessoas em risco. Aí o Luiz traz a matéria, né? Caravana desastrosa. Lula chega à governadoria em Natal para visitar Fátima. Só 5 apoiadores o esperam. E petista vira chacota. 5 pessoas. Essa é a aglomeração. Essa é a aglomeração que o Lula consegue causar. 5 pessoas na rua esperando ele. Ai, rapaz. E olha só isso daqui. Vamos falar agora um tema tenso. Eleição. A Elisa me encontrou esse vídeo aqui de 2018, mas bem atual.
de uma fala da Gleisi Hoffmann. Olha só. Uma providência. O que vai fazer com esse resultado da eleição? Vai fazer o quê? Vai anular? Vai anular as eleições inteiras? Vai parar? Vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Essa gente está em esquema criminoso montado. Querem ganhar? Disputem o voto, disputem o projeto, disputem a opinião das pessoas. Vão para as ruas. Agora, fazer uma fraude do submundo, o Bolsonaro é a fraude do porão. Amanhã nós vamos ter uma audiência com a Rosa Weber, por isso que eu estou indo, inclusive, para Brasília. Nós pedimos, os partidos políticos pediram, ela vai receber às 13 horas. Nós vamos fazer um pedido para ela, sério. Suspenda o WhatsApp, a primeira coisa é essa. Põe suspensão ou põe trava. Não, uma... Põe suspensão e põe trava. Primeira coisa é o WhatsApp. O que está acontecendo nesse momento, né? Abri o vídeo mostrando para vocês. Luciano Hang teve sua conta aí retida por alguma determinação. A gente está vendo aí surgir várias teorias, né? Que existem. Todo dia tem uma teoria nova para explicar como é que funciona, né? A milícia bolsonarista. Agora fala que a gente tem tipo um conluio com o Steve Bannon, uma coisa assim internacional acontecendo. E você vê que essa sempre foi a tese da esquerda. Conseguiram a ajuda do MBL, né, para começar. Do MBL, o MBL, olha só, a esquerda tem a estratégia, o MBL cria o material, e quem dá o pontapé foi o Felipe Moura Brasil na Cruzoé, com aquela matéria Blogueiros de Crachá. Olha que triangulação, né? Antagonista, MBL e o PT. Atualmente Bolsonaro, Mourão. Se lembra que a gente comentou essa semana? Que já existe, né? Tecnicamente falando, elementos para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas, politicamente não tem. Politicamente. Dá só uma pausa nisso, que a gente vai continuar aqui no vídeo. Abre aspas. A gente também vem comentando recentemente as questões aí que envolvem o Lula, falando que vai regulamentar a mídia e a internet. Primeira coisa, a Gleisi já avisou, vai ser o WhatsApp. Acabou, pessoal. A volta do PT significa assim. Acabou. Esqueça a sua privacidade. Esqueça a possibilidade de conversar com pessoas. Vai ser um negócio assim que é capaz deles terem acesso a tudo que vocês escreverem na internet. Mas grande parte aí da imprensa está achando o máximo, sensacional, batendo palmas para tudo o que está acontecendo. Tudo bem. E aí, o que eu falei para vocês no início do vídeo, não sei que horas vocês estarão assistindo esse vídeo, não sei que horas o Glenn vai estar soltando sobre isso daí. Assim que tiver qualquer coisa, isso aqui eu prometo que eu vou comentar lá no Telegram, falar pra vocês, ó gente, tá acontecendo isso daqui e tudo mais. E aí voltemos para quando eu falei, abre aspas. Terminei falando que, ó, cassação, chapa Bolsonaro, até o momento não existe clima político. Não tem um clima político, a técnica tem. A gente está vivendo um período, assim, sem igual. E ontem, eis que o Verdivaldo reaparece. Um vídeo, vou dar play no vídeo. Vou mostrar aqui a chamada, ó, exclusivo. Em uma série de reportagens inéditas, ou seja, vai ser exatamente igual a Vaza Jato, vai sair no conta-gotas, porque é algo que você faz que permite que o assunto ele continue, sabe, no ar, e você solta uma coisa, as pessoas comentam, aquele assunto viraliza e vem outro, porque se você solta tudo de uma vez, as pessoas vão pegar alguns pontos e várias partes serão desprezadas. O que ganha não é o cruzado no queixo. Às vezes é um nocaute, mas na política dificilmente dá nocaute. O que vence a batalha é o murrinho na boca do estômago, é o jab, ó. 1, 2, aquele fraquinho. Vai cansando, e aí o cara toma um nocaute. Às vezes técnico. E olha só. Uma série de reportagens inéditas revela os esquemas de corrupção ministrados entre grandes órgãos públicos para alterar o resultado das eleições. Meu amigo, vou dar play aqui, né? Olha só. Oi, todos e todas, eu sou Glenn Greenwald com Corpo Capital e estou muito animado que uma investigação jornalística que estávamos trabalhando durante muitas semanas ou meses
finalmente vai sair amanhã, quinta-feira, na revista do Carta Capital e também no site da revista. Essa investigação foi bem sensível, usando um arquivo grande com documentos segredos que conseguimos receber. E essa reportagem mostra corrupção muito grave dentro da Polícia Federal e Ministério Público Judiciário com fins políticos para manipular o resultado da eleição. Então, eu espero que vocês vão ler essa reportagem. Vai ter mais que vai sair depois disso com esse arquivo. Vai sair amanhã, quinta-feira, na revista e no site. Obrigado. Quem será que está envolvido nessas revelações do Verdivaldo? Bom, uma pessoa que eu acho que deve aparecer, ou pelo menos a esquerda deve tentar jogar no mesmo balaio de gato, é o Sérgio Moro. Você lembra que no vídeo de ontem nós comentamos aí do processo que os procuradores aí lá do Rio Grande do Norte abriram contra a União, porque bem que a Lava Jato destruiu o país e tudo mais, e permitiu o quê? O nascimento de uma extrema-direita no Brasil, fascista, populista, taxista, eletricista e tudo mais. O Paulo Martins diz, ó, PT na cueca. Procurador quer processar Moro por postagem sobre Lula livre na internet e tudo mais. E aí, gente? O que será que o Verdivaldo vai fazer? Bom, não dá muito para prever, mas eu sei o seguinte. Bom, isso daí eu poderia chutar que também tem a ver com as questões da spoofing e tudo mais, as mensagens que eles já tinham desde a época da Vaza Jato. Eu acho que isso pode ser num período anterior ao governo Bolsonaro. Eu acho que pode ser, inclusive quem está falando de Sérgio Moro. Então naquele momento a gente vai ter de novo os lavajatistas e algumas figurinhas que ao longo do governo Bolsonaro foram alçadas a posições assim bem de grande destaque. Várias delas pelo próprio Sérgio Moro. Será que nós poderemos ver, em termos de Polícia Federal, sei lá, lembrando aqui dos diálogos da Vaza Jato, o delegado Igor Romário de Paula, ele aparece em algumas mensagens com o Sérgio Moro, assim, umas medidas um pouco estranhas, e é o delegado que estava à frente aí dos inquéritos do STF. A gente tem o Disney Rossetti. E aí? Haja coração. Essas mensagens do Verdivaldo realmente podem escalonar o clima no país para assim um nível que vai ficar engraçado, viu? Vai ficar engraçado ou não. Ao longo do dia, pretendo comentar com vocês. Então, quiser tá lá, clica no link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, quando você clicar para baixar, tem lá um link, todas as minhas redes sociais. Só entrar lá no Telegram, devo comentar também lá no Twitter também. Mas vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar disso daí. Outra coisa que eu nem lembrei na chamada. Outra coisa aqui, né? Eu me pergunto o que é que tá faltando para abrandar, né, a punição que o Roberto Jefferson vem sofrendo. Roberto Jefferson, na quarta-feira ontem, foi levado à UPA. Mais uma vez. Mais uma vez, Roberto Jefferson foi internado. A saúde dele é muito frágil. A UPA já informou que não tem como cuidar da saúde dele. Estamos tentando no Supremo a transferência dele para o Hospital Samaritano. Cara, deixa ele preso no hospital, na boa, corrente ele na maca, faz qualquer coisa. Cara, assim, todo mundo, eu talvez não todo mundo, mas eu creio que as pessoas mais estudadas no país sabem o problema daquela doença que às vezes se alastra pelo corpo todo, sabe? Uma doença muito ruim. O Roberto Jefferson já teve. Ele teve que, inclusive, retirar grande parte do intestino. E pessoas que já tiveram essa doença têm que ficar se tomando de forma, pelo resto da vida, remédios para suprimir, né? Qualquer nova hiperplasia celular, multiplicação de células e tudo mais, né? Via ter tumores. Cara, é como... Não podia evitar isso daqui. É só um tratamento um pouco mais humanitário, né? E depois, né, Bolsonaro não quer pacificar o país. Bolsonaro não quer pacificar. Bolsonaro não quer pacificar. Eu me deparo com essa postagem e eu pergunto para vocês, isso daqui parece pacificação? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele sempre publica, né, dicas da semana. E no dia 13 de agosto, já passou um tempo, mas sempre vale a pena lembrar, diz o seguinte, ó, um livro, Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. E aí o Enzo, né, fala o seguinte, não sei o que é mais irônico.
o ministro citar o livro sobre liberdade de expressão ou indicar o mesmo livro que o Lula. Tá vendo aqui o Lula, né, com o Torturado. Mesmo livro. Itamar Vieira Júnior. Mesmo livro. Mesmo livro. E ainda diz um pensamento. Em épocas de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell. Sendo que a gente viu aí o STF tomar uma medida que muita gente olhou com certo receio, né? A criação de um grupo para desmentir, né? Combater a desinformação. Bolsonaro recorreu da decisão do Fachin sobre investigações do STF. Vocês viram lá, né, que a questão de abrir inquérito de ofício. O presidente Jair Bolsonaro recorreu na quarta-feira da decisão. Fachin decidiu na última quarta, dia 25, que a ação protocolada pela AGU e assinada por Bolsonaro contra o regimento interno do STF era improcedente. O Planalto pede que o artigo 43 do regimento seja suspenso liminarmente enquanto o Supremo julga o tema. Ele determina que o STF pode abrir inquérito sem manifestação da PGR se, olha só agora, a infração acontecer nas dependências do tribunal. Pelo menos 2 ações abertas pelo STF usando tal regimento incomodam o governo. Foi usado o artigo 43, que o ministro Alexandre de Moraes abriu o inquérito das fake news usado na prisão de aliados do governo, como Roberto Jefferson. Bolsonaro também é alvo de uma ação semelhante no TSE por ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro. Bom, vou dar a minha interpretação, depois vou explicar a interpretação da STF para demonstrar como eu não tenho, capacidade jurídica de discutir o tema. Quando eu leio assim, se a infração acontecer nas dependências do tribunal, a meu ver é o seguinte, alguém estava no prédio do STF ou nas dependências do prédio do STF e tomou alguma ação. Então você pode abrir você mesmo, né, um ministro, uma investigação, um inquérito. Mas, vejam só, sobre essa situação, um ministro do STF explicou que estamos vivendo em novos tempos. Novos tempos. Agora temos a internet. Agora temos as redes sociais. E as dependências do STF não podem mais se limitar ao espaço físico. Elas também, se debruçam sobre toda a internet. Bom, na minha cabeça não tenho o que falar se faz sentido ou não, né? Eu não sou jurista. Quem sou eu para debater sobre isso daí? Mas vocês podem julgar, né? Essa foi a explicação dada pelos ministros. E olha só isso daqui, porque agora a gente vai comentar o que eu falei com vocês. Espero que dê tempo de comentar tudo. STF usará a agenda econômica para pressionar Bolsonaro em caso de radicalização no 7 de setembro. Peraí. Vou ler o final. Temas como os precatórios e demais pautas econômicas do governo podem ser impactados. No caso das investigações em andamento na STF, a leitura é que se trata de algo incontornável e que elas continuarão após os atos. Assim, será que dá pra gente chegar num consenso, pelo menos, que a economia não se restringe a Bolsonaro, a família deles, aos apoiadores de Bolsonaro? Dá pra gente chegar num consenso que a economia afeta todo o Brasil, principalmente os mais pobres, e que por mais que exista qualquer briga entre Bolsonaro e os ministros, a agenda econômica do Brasil, do nosso país, não de Bolsonaro, não pode ser envolvida na situação? Eu quero acreditar que a Folha de São Paulo está publicando uma mentira. Eu não quero acreditar que alguma decisão que vai impactar a economia, prejudicar a vida de inúmeras pessoas, seja ela de esquerda, de direita, de centro, anarcocapitalista, libertária, porque pessoas estão brigando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas parece que algo do gênero já começou a acontecer. Não pelo STF, mas pelo Senado. E eu vou deixar que o próprio ministro Onyx Lorenzoni expliquem para vocês, porque é algo assim que é inacreditável. Opa, o Onyx eu vou mostrar o vídeo. Vamos ver aqui o vídeo, as falas do nosso ministro. Cara, é inacreditável. Vejam só. Bota assim. Eu venho até vocês para lamentar profundamente o
o que o Senado Federal acabou de fazer. Olha só. Os senadores, por maioria, derrubaram a medida provisória 1045. Com isso, eles não atacaram o governo, eles bateram a porta, eles fecharam a porta diante de mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros, jovens de 18 a 29 anos, homens e mulheres com mais de 50 anos que buscam uma segunda chance, uma nova oportunidade, uma nova chance na vida. Programas que trabalhavam com a simplificação das regras para a contratação e programas que trabalhavam com qualificação. Alguém que permanecesse em qualquer um dos programas por um ano sairia no mínimo com 2 qualificações. Quem ficasse os 2 anos no programa sairia com 4 qualificações. Então nós estamos falando aqui de vida, de transformação de vida das pessoas. Nós vimos aí os dados do CAGED melhorando o emprego formal no Brasil de forma muito significativa, a própria PNAD mostrando que a ocupação aumenta no Brasil, mas nós precisamos gerar mais. E hoje o Senado Federal fechou a porta diante do rosto, da vida e da oportunidade de 2 milhões de famílias. Foi lamentável o que aconteceu. Agora nós, do Ministério do Trabalho, vamos reunir a equipe amanhã e vamos buscar alternativas. Nós vamos continuar lutando para que todos os brasileiros e brasileiras tenham oportunidade. É isso que o presidente Jair Bolsonaro nos determina, lutar para servir o Brasil. Eu lamento, o Senado Federal, na minha avaliação, errou. Uma medida que só gera mais empregos e qualifica pessoas. Enquanto eu tava dando play aqui no vídeo, gente, eu entrei no Twitter, olhei aqui nas minhas mensagens e acabo de ver que o Belízia também teve a conta dele bloqueada. Quer saber quem é Belízia? Belízia. Ele é uma das pessoas que está sendo acusada de ser um dos financiadores de atos e tudo mais, lá do passado. É ligado ao Nas Ruas. Um movimento que já vai estar aí, é o do Tomé, vai ter carro de som, é um dos movimentos mais conhecidos da direita. O Belízia já tinha sido alvo de buscas e apreensões no passado. Brasil não é para amadores. Acabou de acontecer. Quem me atualizou sobre isso aqui, eu tô vendo, é a Flávia Ferronato. Vários de vocês devem conhecer. Ai, viu? Mas beleza, vamos continuar que tem muita coisa para falar aqui sobre o tema. Então vocês estão vendo, uma medida que impacta na facilitação na hora de contratar, de formar pessoas. O Onyx, inclusive, ele também teve na Record para falar sobre o tema, tá aqui. Ele fala da dificuldade que algumas pessoas têm para adentrar no mercado de trabalho, pessoas com mais de 50 anos, jovens, e como essa mini reforma trabalhista iria ajudar. As pessoas têm interesse nisso? Não tem. Zero interesse. Zero interesse. Zero. A Anitta postou a fala do Onyx, não vou dar play aqui, porque ele fala mais ou menos o que ele já falou no vídeo, só com algumas informações extras. A Anitta também trouxe não só a orientação das lideranças, como ela deixou o link lá no perfil dela para você ver o voto de cada senador. E alguns senadores da base do governo, como Jorginho Melo, votaram contrários à mini-reforma, para gerar empregos para a sociedade. E você vê, ó, PSDB votou não. Votar não é votar contra a mini-reforma. Orientação foi não. PT não, PL deixou livre, Cidadania não, PDT não, Rede não, minoria não, oposição não. Aqui não dá pra ver o PT, mas com certeza foi não, né? Aqui o PT, ó, não. Toda a esquerda votou não. Por 47 a 27, a mini-reforma não foi pra frente. Os senadores do Brasil estão fazendo isso daí apenas para desgastar o governo Bolsonaro. Estão tirando empregos, possibilidade de pessoas serem empregadas, uma medida extremamente importante. Alguns estão ficando, não, porque ia remover direitos das pessoas e tudo mais. Às vezes é melhor ter trabalho do que ter direito, né? Para ter direito, você tem que ter um trabalho. E eu quero comentar com vocês aqui, tenho que dar play aqui, o áudio é longo, a gente vai ouvindo junto e vai comentando para vocês entenderem, porque esse aqui inclusive vai se ligar às últimas movimentações do PSD do Kassab, o Pacheco, o que está acontecendo contra o governo Bolsonaro, e quero mostrar para vocês uma postagem que eu recebi ontem de uma tia do Zap. Espero que dê tempo de mostrar tudo. Olha só. O fato de que na Câmara dos Deputados algumas matérias tramitam de uma maneira,
no Senado, ele faz uma acusação severa ao Senado. Ele diz que é um rompimento de acordo, que a Câmara está entregando e o Senado não. O Lira que falou isso daí. O que isso significa? William, a gente tinha essa apuração já, houve realmente um acordo entre o Senado e a Câmara envolvendo o governo federal para retirar tudo que fosse CLT. E Lira diz ali, eles iam aprovar, só por isso o Pacheco teria levado à votação e em seguida ele referendaria na Câmara. Ele me parece ter sido pego de surpresa pelo que aconteceu. Ele disse que houve testemunhas das conversas dele que chegaram a esse acordo. Ele quase usou a palavra, traíram o acordo. Citou o líder do governo, Fernando Bezerra, e ele disse que parece ter sido pego de surpresa. Tem um descompasso importante entre a Câmara e o Senado. E embora ele diga que tem confiança de que a reforma do IR, que hoje passou de uma forma relâmpago, também ninguém aguardava que viria. Mas ele está dizendo que ainda vão voltar os destaques amanhã, né? Exato, mas surpreendeu todo mundo. Embora ele diga que vai ser aprovado no Senado, quem nos garante? Caio Junqueira. E o que o cenário político por detrás nos diz a respeito disso? Muita coisa. Boa noite, William. Boa noite a todos. Primeiro, em política, quebra de acordo é um crime imprescritível e inafiançável que perdura no tempo. A gente pode pegar traidores aí famosos na política brasileira, recentes inclusive, que se lascaram. Nunca quebre a sua palavra na política. Nunca, nunca. Ainda mais se você é um político do Centrão. Não é nem palavra minha, tá vendo aí, gente? A coisa mais importante aí, cara, se você prometer uma coisa, vá e faça e cumpra. Vá, faça e cumpra. Por que o Lira recebeu tanto apoio, sabe? Foi eleito com mais de 302, foi 308 votos, 310 votos, por um simples motivo. Porque o Rodrigo Maia, ele não cumpriu nenhuma de suas promessas, agia de forma autoritária, não dava espaço. Você vê, o Lira, o que ele prometeu para os políticos, assim, ó, vou abrir espaço, vai ter reunião de líderes e tudo mais, ele vem cumprindo para ficar amiguinho de todo mundo, vem mantendo. O Pacheco quebrou um acordo. Câmara, Senado são duas casas independentes, mas assim, amigo, ó, não atrapalha o meu lado para não atrapalhar o teu. Então a gente tá vivendo um clima de um clima conflituoso a priori. Executivo, judiciário, agora entrou pro legislativo, mas a briga tá no Senado. E o Senado tá brigando agora contra o Executivo, apoiando a STF e também brigando com a Câmara ao mesmo tempo. Mas vamos continuar. Isso posto... Ele tá pondo o Rodrigo Pacheco nessa lista, Arthur Lira? Não é a primeira vez que os dois têm um atrito, mas eu coloco, sempre que eu vejo um problema entre ambos, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eu jogo no cenário nacional, eu tento olhar a floresta e eu vejo que os dois estão em projetos políticos distintos para 2022. É o que explica o fracasso do hoje da reforma, da mini-reforma trabalhista? Ajuda a entender, mas o que precede isso? O que precede isso é um acordo não cumprido, é uma falta de confiança da Câmara e do Senado, é uma falta de alinhamento político entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, também e talvez principalmente para 2022. Pacheco é Lula, Lira é Bolsonaro. Quando o Ciro Nogueira assumiu no governo, a gente comentou o seguinte, ó, o governo, um dos motivos de tentar trazer o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira tem que sim ser cobrado por isso daí, pelo que aconteceu ontem, que é para tentar o quê? Pô, conseguir mais apoio no Senado e tentar começar a trabalhar com esse problema chamado Rodrigo Pacheco, que vai continuar cada vez mais caminhando para a extrema esquerda. O Pacheco hoje é um cara de esquerda. Ele vai continuar caminhando até chegar à extrema esquerda lulista. É capaz até de trair o Pacheco, o Kassab no meio do caminho e se filiar ao PT. Esse é o Rodrigo Pacheco. Vamos continuar. Boa noite, colegas, e a todos que nos acompanham. O vídeo. Tentei pegar um pouco do que está acontecendo ali no Senado agora há pouco, um pouco antes de entrar aqui com vocês. E um dos senadores me disse o seguinte, William, de que agora o Senado não confia em nada que vem do governo. O clima lá é de bastante desconfiança. Foi assim que ele explicou a derrota dessa MP da mini-reforma trabalhista. Ele disse que, neste momento, não passa nada que vier do governo no Senado. Há um clima de bastante insatisfação. E há, inclusive, William, nesse momento, os senadores ainda estão ali no plenário discutindo aquela medida que muda as concessões de ferrovias.
Neste momento, uma discussão, inclusive, da possibilidade de devolver essa medida provisória. Olha só, atrapalhando. De tão ruim que é o clima. Então, mais do que uma tensão entre as duas casas, vejo também um recado do Senado ao governo federal, ao Palácio do Planalto. Justamente o que se acreditava que faltava, né, William, era um ministro que fosse do Senado. Pegaram, evidentemente, que a Thaís coloca. O Senado é a grande casa hoje que traz problemas para o Palácio do Planalto. Aqui tá bom. O Senado é a grande causa, a casa que traz problemas. Gente, o Senado tá tomando medidas só para criar problemas. Só para criar problema. Agora vai ser a questão das ferrovias. A gente tava comentando ontem. Vamos devolver. Vamos devolver. Não querem ver o país andando para frente. Tá lá, ó. Pode dar uma pausa aí, dar uma lida. Aqui tem a ver, inclusive, com a BR do Mar. É outra coisa que o Álvaro Dias já está atrapalhando os senadores. O Brasil não pode avançar. Tem que quebrar. Tem que quebrar. E olha só. Bolsonaro espalhou o manifesto da FIEMEG. O que é esse manifesto? Bom, foi o mesmo manifesto que o Pacheco reclamou. É lá das empresas de Minas Gerais. O senador Mineiro tem repetido que o país precisa de moderação. A moderação é: apanhe sem chorar. Cada vez que você chorar, você vai apanhar de novo. Pacificação é conceder várias derrotas para o governo Bolsonaro. Aqui está a nota. Falam de várias coisas, da importância das liberdades, sabe? Falam dos absurdos que foram a desmonetização dos canais. Falam sobre, inclusive, as coisas que... Olha só, a FIEMEG espera que a exacerbação desta interpretação por parte do Supremo seja revisada. Dá uma lida. Dá uma lida. Porque eu quero mostrar isso daqui, ó. Puxados por saída de deputada, atacada por Roberto Jefferson, 50 deixam o PTB ao PSD. Partido do Kassab, partido do Pacheco. É uma deputada, sendo mais 50 pessoas. Pessoas que vão desde, ó, presidente do Sindicato dos Varejistas de Londrina, prefeito de Itaguajé, prefeito de Santa Cecília do Pavão. 50 pessoas. Por que vocês acham que Roberto Jefferson não colocava essa menina pra fora? Porque é voto. Porque é voto, porque é apoio. Meu grande problema com o Roberto Jefferson é o seguinte: ele poderia ser como o Ciro Nogueira, ser como o Valdemar Costa Neto, ser como o Marcos Pereira, falar assim: não, meu partido aqui é de centro, eu sou um cara de centro-direita, e ficar nessa. Mas o tempo todo ele vem com aquela história que só ele no Brasil é conservador, que ele faz, que ele acontece. Cara, se assume, não tem nenhum problema, é do jogo, Agora não vem querer engabelar pro meu lado, não vem querer engabelar. E aí você vê. Eu quero mostrar, veja como o Kassab vem trabalhando. Vocês não veem notícias do que o MDB está fazendo, do que o PP está fazendo, do que o Republicano está fazendo, grandes nomes da política. É só o PSD. A linha auxiliar do Lula. É o novo MDB do Lula. Bolsonaro mira em Kassab e Pacheco e abre o governo ao pé de Valdemar. Por quê? Porque, cara, não dá para manter o Kassab, ó, aliado do Lula. E diz, né, que, pô, tem um pessoal do PSD que vem votando do Kassab, ou do PSD que vem votando junto com o governo, mas o Kassab opera em outra frequência. O cara é oposição o tempo todo. E a matéria é engraçada porque o final dela, e essa matéria é de anteontem, antes desse golpe baixo contra a nação brasileira que o Senado fez, falando que a oposição é quase inexistente no Senado, ou na Câmara. No Senado, aos poucos se aglutina em torno de Pacheco. Aos poucos, o Pacheco vem criando a oposição. Esse aí é o Pachecão. E pra gente fechar o vídeo, eu quero fechar com... Deve passar só um pouquinho de uma hora. Eu recebi esse comentário que eu acho muito bom pra gente comentar junto, que é uma tia do Zap que mandou no Instagram. E ela falou o seguinte, ó. Kim, bom dia. Quero te fazer uma pergunta. E a pergunta dela é boa. Por que você no YouTube fica nos mostrando recortes de notícias de jornais de esquerda? Será que não existe notícias em jornais de direita? Pô, Kim, eu não assisto esses jornais e você fica empurrando esses jornalecos por goela abaixo, além de divulgar o conteúdo deles de graça. Devem estar satisfeitos com isso. Bom, não é bem assim. Sinceramente, estou desanimada de te assistir porque você sempre se baseia no Metrópole, Folha, DCM, Antagonista, Globo e outras porcarias. Eu recomendo a não dar palco pra essa gente, porque você, sem querer, está divulgando jornais de esquerda. Abraço. E a grande questão é o seguinte, gente. A direita, como a gente comentou, não tem pessoas da área de TI.
Não temos várias ONGs, não temos institutos, não temos partido, não temos jornais. A direita tem sites de notícia, tem vários. Tem jornalista? Tem. Mas não tem a máquina. Você consegue ver. Olha, esse vídeo, ele foi gravado, comecei a gravar às 7 horas da manhã do dia 2. Procura algum jornal da direita que tem as informações que a CNN trouxe. Que pessoas da direita tenham contato, sabe, com senadores. Que eu pego o telefone e ligue. Eu vou ligar aqui pro Omar Aziz. Você conhece alguém na direita que consegue ligar pro Omar Aziz? Tem informação de primeira mão do Omar Aziz? Onde é que eles dão entrevistas? São em quais jornais? É um problema que a gente tem. Falta muita estrutura na direita, muita estrutura. Segunda coisa, olha o que eu comentei sobre Luciano Hang. Olha o que aconteceu com Belízia. Olha tudo que vem acontecendo contra a direita. Eu sempre tento achar um jeito de que a minha voz, que eu acho que é uma voz que... Pô, é uma voz assim que compartilha do sentimento de vários de vocês. As coisas que eu defendo, acho que vários de vocês defendem. Eu quero que essas nossas pautas, elas atinjam mais e mais pessoas. Ao longo do vídeo eu não falei o seguinte, eu falei, eu tento fazer um vídeo que qualquer pessoa possa assistir. Imagina eu falar uma coisa pra pessoa, não, isso aqui, olha só isso daqui. A pessoa fala, eita, mas sai do site lá do Terça Livre. Gazeta Brasil, é isso aqui. Não acredito. Aí eu mostro a matéria, isso aqui saiu na Veja. E aí, você acredita não? Você não acredita na Veja? A Veja tá mentindo? Pra falar que eu estou publicando mentiras, não fica muito mais difícil? Eu tô trazendo a matéria da Veja. Então ainda fica um conteúdo mais fácil de ser digerido por oposição. Uma coisa também, que não tem muito a ver com as matérias, mas vocês nunca me viram aqui no canal divulgando nenhum tipo de serviço. Disso, daquilo. Por exemplo, semana passada a gente viu a matéria do Intercept criminalizando a direita porque tem livrarias. Você já viu a livraria do Kim? Nunca viu. Mas já me ofereceram. Um dos motivos de não querer, que eu falei, pô, a burocracia é pra fazer, olhando até os ganhos e tudo mais, beleza, é um dinheiro e tudo, mas, assim, né? Vai que um dia queiram falar que eu tô participando de uma conspiração. Nunca me pegam em nada disso. Por quê? Não tô. Tem aí vários grupos interessantes, por exemplo, Brasil Paralelo. Eles têm lá aquele negócio de link, divulgar. Não é porque eu não gosto dos caras, não é porque eu não apoio o projeto deles, mas assim... Às vezes é melhor abrir mão financeiramente de algumas coisas pra dificultar pra oposição vir atrás da gente. Podia estar aqui, pô, ganhando um quebradinho aqui, ganhando um quebradinho acolá, que vai juntando, pô, no final do dia ajuda em muita coisa. Esse mês de setembro o canal completa 2 anos. Já tô fazendo as mudanças, gastam também um cacauzinho. Isso podia ajudar, tornar uma coisa mais fácil, mas a gente tá aqui, ó, indo, um pouquinho vai, tem o dinheiro dos membros de vocês, sempre vem fazendo. Então são várias coisas que a gente tem que olhar. Outra coisa, por que não utilizar, às vezes, as matérias de direita? Vamos pegar um bom exemplo. CPI começou a analisar essa questão de fake news. Quantos jornais de direita estavam falando sobre isso? Quantos canais no YouTube estão falando sobre isso? Quantos canais, inclusive, acertaram quais seriam alguns alvos dos senadores? Eu aceitei porque eu sou um gênio, né? Não, porque eu tô lendo a esquerda. A esquerda, ela conta o que ela vai fazer. Para a gente saber as narrativas que estão sendo aplicadas contra a gente tem que saber o que a esquerda está falando. A grande proposta do vídeo diário para vocês é entregar um jornal. O vídeo é longo, mas uma coisa eu garanto. Vocês estão recebendo informação. É uma análise com informação. Eu podia só fazer um comentário, abrir o vídeo, falar como eu estou indignado. Aí que isso é um absurdo, blá, 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 blá. Mas ia ficar naquela... Pô. Eu quero entregar para vocês informação. Eu quero entregar o que não existe na direita ainda. Quero, bom, se um dia eu tiver condição de basicamente ter pessoas contratadas. Eu acho que isso vai ser muito difícil, mas, pô, é um sonho que, quem sabe, um dia ter jornalistas na rua, falar assim, ó, pô, isso aqui não sei quem, não. Eu liguei pro Omar Aziz, liguei para não sei quem. Ter pessoas que consigam ligar e fazer esse papel que a CNN fez aqui no final do vídeo, mostrando para vocês. Então aqui é uma pergunta interessante que gera uma reflexão. Olha a quantidade de coisas que ainda faltam na direita. Olha a importância de nós termos jornalistas que consigam pegar o telefone e ter no WhatsApp o número de todo mundo. Do Lira ao Pacheco. Algum ministro do STF já deu entrevista para a direita algum dia na vida? Uma vez eu tentei, mandei e-mail. Nunca me responderam. Mas já tentei. Quando que a gente vai ser, né, o protagonista? E vamos, em vez de reagir à notícia, a gente produzir a notícia.
É a grande reflexão que fica também no final do vídeo. Bom, alongou um pouquinho, como falei, mas eu achei muito interessante a pergunta. Acho que é a dúvida de muitas pessoas e gera essa reflexão. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Qualquer coisa nova aí do Glenn, do Luciano Hang, do Belísia, Movimentação de Jurídico, comento lá no Twitter, comento no Telegram também. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se torne membro. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.